Olá, meus amigos, beleza? Vamos trabalhar agora a nossa segunda dica para o exame da OAB e para concursos públicos, uma dica de direito constitucional, uma dica sobre a competência do Senado e do Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento de crime de responsabilidade. Nós sabemos muito bem que na forma do artigo 52, artigo da competência privativa do Senado Federal, incisos 1º e 2º, nós temos a previsão de competência do Senado para o julgamento de crime de responsabilidade de certas autoridades. E nós temos também o artigo 102, inciso 1º, a linha C da Constituição da República, a previsão da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar certas autoridades por crime de responsabilidade. Muito bem. Por que eu escolhi estes artigos e estes dois órgãos, Senado Federal e Supremo, para bater esse papo sobre competência de crime de responsabilidade? Justamente porque, em dado momento, estas competências se confundem ou parece que em certa feita elas se cruzam. Vamos perceber que compete ao Senado Federal processar e julgar por crime de responsabilidade, à luz do artigo 52, inciso 1º, o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, sendo que nestes dois casos, o Senado só será competente para processar e julgar se o crime de responsabilidade for conexo com do presidente e vice. Se o crime de responsabilidade for conexo com o do presidente da República e do vice-presidente da República. Perfeito? O 52, inciso 2º, vai nos informar que compete ao Senado processar e julgar por crime de responsabilidade outras autoridades, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, os membros, conselheiros, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da República. Artigo 52, inciso 1º, e artigo 52, inciso 2º da Constituição da República de 88. Competência do Senado Federal para processar e julgar certas autoridades pela prática de crime de responsabilidade. Só que o artigo 102, inciso 1º, a linha C da Constituição, vai nos informar que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar por crime de responsabilidade, e eu estou falando só dos crimes de responsabilidade, não estou me preocupando com os crimes comuns, as infrações penais comuns. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar por crime de responsabilidade. Repara só o que eu vou falar agora, hein? Ministros de Estado. Vou até botar na mesma linha da informação anterior, da informação lá do quadro. Ministro de Estado, comandante
da mãe, da Marinha, Aeronáutica e Exército. Repare, ministros de Estado, comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército, podem ser processados e julgados pela prática de crime de responsabilidade no Supremo, bem como podem ser processados e julgados pela prática de crime de responsabilidade pelo Senado Federal. Repare, nós temos esta dupla possibilidade, e é justamente neste aspecto que eu quero destacar essa dica. Além destas figuras aqui, compete também ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar por crime de responsabilidade ministros dos tribunais superiores, e aqui vamos entender Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, STJ, STM, TSE, TST. Além dos ministros dos tribunais superiores, os ministros, membros do Tribunal de Contas da União, ministros, membros do TCU, ministros, membros dos tribunais superiores, ministros, membros do Tribunal de Contas da União e ainda o chefe de missão diplomática de caráter permanente. Chefe de missão diplomática de caráter permanente. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar por crime de responsabilidade. Nós temos a competência para processar e julgar por crime de responsabilidade outros órgãos que processarão outras autoridades. Então, você vai ver competência do STJ, vai ver competência do TJ. A Constituição distribui a competência para julgamento de crime de responsabilidade para vários órgãos. Mas os órgãos que merecem destaque nesta nossa dica de agora são Supremo Tribunal Federal e Senado Federal, justamente por esta pequena confusão. O que você vai ter como cuidado? Os ministros de Estado e os comandantes da mãe, comandantes das Forças Armadas, comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército, só serão julgados no Senado pela prática de crime de responsabilidade se este crime de responsabilidade por eles praticado, este crime for conexo com um crime praticado pelo presidente ou pelo vice-presidente da República. Só se conexo com os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente e pelo vice-presidente da República. Em qualquer outro caso, ministros de Estado, comandantes da mãe, serão processados pela prática de crime de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Guarda esta dica. Bons estudos, até a nossa próxima dica.